Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está mascando chiclete e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história do seu sonho, na narrativa dele, você pode aparecer mascando chiclete. Ou o chiclete, mesmo até embalado, aparecer no seu sonho, na história dele de uma forma ou de outra, contanto que você lembre que sonhou com chiclete. Essa guloseima, esse alimento, apareceu em seu sonho, seja mascando ou seja na forma embalada. Quando nós sonhamos com chiclete, é relacionado a ficar remoendo pensamentos a ponto de gerar ansiedade de maneira obsessiva. A palavra remoer, ela se origina da palavra ruminar. E o que é a palavra ruminar? Ruminar é regurgitar e novamente remastigar. É o que o boi faz, por exemplo. Os bois ruminam, ou seja, eles pegam o capim, eles mastigam e engolem. E de novo esse capim ele volta à boca para eles remastigarem e novamente voltar. Eles fazem isso algumas vezes. Isso é o ato de ruminar. E a palavra remoer, ela se originou dessa palavra ruminar. Então é como se nós pegássemos pensamentos e ficasse a toda hora mastigando isso em nossa mente. E mesmo depois que eles são processados e guardados do nosso subconsciente, nós vamos lá e puxamos novamente eles à nossa mente para ficar remoendo, ruminando, remastigando esses pensamentos. Não conseguir parar de pensar sobre algum assunto ou situação vivida. Então esses pensamentos podem estar embasados, ligados sobre alguma situação que você viveu ou alguns assuntos. E eles realmente podem gerar ansiedade na sua vida de tanto que você faz isso. Pode estar ligado, por exemplo, a algo que dissemos, ao fim de um relacionamento ou algo que aconteceu no seu trabalho. Esse fato de ficarmos remoendo tais pensamentos são chamados pensamentos obsessivos, como dissemos aqui no início. E eles têm muito a ver com uma sensação de não superação do que houve no passado. Esse passado ele pode ser imediato, ou seja, que aconteceu há bem pouco tempo, ontem, por exemplo, hoje de manhã, ou ele pode ser um passado distante, algo que já aconteceu há um certo tempo na sua vida, mesmo um período longo e que até hoje você fica remoendo isso em seus pensamentos. O que nós podemos fazer para superar isso? A melhor receita dado pelo especialista, pela maioria dos especialistas, por alguns psicólogos, é fazer caminhadas para refletir. Claro que nós estamos numa época de isolamento social, de quarentena, em razão da pandemia, mas você, por exemplo, que tem alguns aparelhos de ginástica em casa, uma esteira, uma bicicleta, ou mesmo no quintal, quando possível for, então o melhor a se fazer é caminhar para refletir sobre o que aconteceu. Por quê? Porque quando nós caminhamos, as veias sanguíneas de todo o nosso organismo, na nossa mente, ela é turbinada por oxigênio. Então esse oxigênio ele fica em aceleração. Isso ajuda muito o processo de pensar.
Então situações podem ser entendidas por outro ângulo, podemos ver aquilo que não estava tão óbvio assim quando nós ficamos remoendo e remastigando isso. Então esse processo de caminhada ele pode ajudar e ajudar muito a entender o que passou e compreender isso, superar, tá? O segredo para nós parar de ficar cultivando esse hábito de remoer pensamentos é entender realmente o que aconteceu. Assim nós deixamos de ficar pensando nisso. Quanto mais, isso é bem importante, quanto mais controle queremos exercer sobre as nossas ideias, mais descontrole surge de tudo isso. Então nós temos aquela mania de querer que tudo saia conforme a nossa vontade. E não é assim, a vida não é desse jeito e nós precisamos compreender. Nós não vamos ser 100% perfeitos o dia inteiro. Algumas coisas nós vamos falar, vamos deixar a desejar, algumas coisas não vão sair bem como queremos. E isso nós temos que compreender para a cada dia melhorarmos. É um processo. Se você começa a mastigar uma ideia, de uma ideia pode vir a outra. E dessa outra ideia pode vir a outra. Dessa outra pode vir a outra. Então nós temos sucessivos pensamentos sem fim que surgem desses atos de ficar remoendo o que aconteceu, uma situação. Vira um ciclo isso. E não só um ciclo, ele começa a criar um hábito na vida da pessoa. E isso gera uma ansiedade constante. Às vezes a pessoa está sobrecarregada emocionalmente, está se sentindo cansada psicologicamente, mentalmente, não sabe o que é, mas provém desse ato de ficar remoendo tudo o que faz, tudo o que fala, tudo o que aconteceu. Nós temos que parar de fazer isso. Nós temos que confiar mais em nossas ações e entender que falhas fazem parte do processo de viver e tentar melhorar a cada dia. Você precisa se convencer que você realmente está num processo evolutivo e que você está aprendendo e que você vai melhorar. Amanhã será melhor que hoje e depois da manhã será melhor do que amanhã. Nós precisamos compreender esse processo para superar. Então, quando surge o chiclete em nosso sonho, esse ato, essa ação de ficar mastigando o chiclete, mastigando e mastigando e mastigando, principalmente quando nós éramos crianças, nossos pais colocavam medos que se nós engolíssemos o chiclete nós iríamos morrer, iríamos ficar sufocados e não conseguiríamos respirar. Então era prejudicial, era muito ruim engolir o chiclete. Se nós formos trazer isso para os nossos pensamentos, na verdade é isso mesmo. Algumas coisas que nós ficarmos tentando engolir sem processar realmente vai fazer mal. Então tem um lado bom de ficar remoendo alguns pensamentos. O ruim é quando isso se torna um hábito obsessivo, você faz além da conta. E aí isso geralmente ele vai causar ansiedade na sua vida. Então o ideal é você pensar, processar os pensamentos, compreender e entender. Quando for necessário trazer novamente à tona a sua mente para ligar a uma outra ocasião um fato, aí sim novamente reprocessar. O subconsciente faz isso continuando. Eu tinha parado em razão dessa ação de ficar mastigando. É como se sua mente estivesse mastigando uma ideia, um pensamento, um sentimento, algo que aconteceu. Claro que sentimentos vão estar envolvidos também nesses pensamentos, nessas situações, nesse algo que ocorreu. E aí, dependendo do sentimento, se eles forem muito pesados, como mágoa, como decepção, rancor, raiva, pior ainda vai ficar o seu estado emocional. Então nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. Parece que é um sonho simples, parece que é um sonho que não quer dizer nada. Sonhei que estava mascando chiclete. Mas é uma mensagem do seu subconsciente com relação a esse hábito que pode se tornar obsessivo e prejudicar muito a sua vida, a sua saúde psíquica e emocional.
Por isso, tome cuidado quando você sonhar que está mascando chiclete. Ouça mais a sua intuição, ouça mais o seu subconsciente. Ele vai te avisar também através dos sonhos. Então, devemos prestar bastante atenção ao que sonhamos, uma linguagem codificada, mas se pararmos um pouquinho para analisar nossos sonhos, nós vamos começar a compreender. Busque na simplicidade, no jeito normal das pessoas serem, na maneira simples. O nosso subconsciente, a nossa mente, é um computador quântico mais avançado que existe, mas a maneira de ele pensar, reagir, é através da simplicidade e da humildade. Por isso que, às vezes, o subconsciente tem um terror pelo ego. Quando nós começamos a achar que nós somos os melhores, os mais perfeitos, e isso gera um desconforto emocional gigantesco para o subconsciente, e nos sonhos isso pode também aparecer. Mas é assunto para um outro vídeo. No mais, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse tipo de sonho, sonhar que estão mascando chiclete ou que apareceu o chiclete no seu sonho, deixa nos comentários aqui embaixo. Se vocês quiserem relatar um sonho que tiveram envolvendo esse doce, essa guloseima, relata o sonho. Na dúvida também deixa ali, eu vou estar lendo, analisando e respondendo para vocês, para que possam entender a interpretação correta do seu sonho. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!